Hoje eu vou trazer para vocês mais 21 verbos irregulares que irão destravar o seu inglês. Se você gostou deste vídeo, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Past Simple e Regular Verbs. O passado simples e os verbos irregulares. Então, o que são os verbos irregulares? São aqueles verbos que têm como as suas terminações termos que nós precisaremos memorizar. Por quê? Porque não é como se fosse o regular que acrescentou o ed. Então nós temos lá para todas as pessoas do verbo, nós temos o verbo regular. Não, o irregular, as terminações são indeterminadas, ou seja, nós precisamos sentar e estudar para podermos gravar estas terminações. Então olha o primeiro verbo que eu coloquei aqui, to let, que é o verbo deixar, ou, né, no caso aqui, o to let no passado. Então lembre-se, este é um verbo que ele é irregular, porque tanto no presente quanto no passado, ele se escreve da mesma maneira, aqui neste caso, né, to let. No presente, o que vai acontecer? No presente vai ficar I let, you let, he, she, it, lets. We let, you let, they let. Então, no presente teve 3 alterações, que são as terceiras pessoas dos verbos, né? Que aqui no caso é he, she, it. Já no passado é let para todas as pessoas. Olha como é fácil no passado, tá certo? Então, tanto para I, quanto para she, quanto para you ou para they, então vai ficar let para todos. Então, olha só como é que ficou. To let é o infinitivo. Já no passado, já o verbo no passado e aplicado em uma frase fica She let me doing her homework. Ela me deixou fazendo o homework dela. She let me doing her homework. O próximo verbo, to lose, que é o infinitivo, lost, perdeu. To lose, perder, lost, perdeu. Então, quando eu for me referir ao presente, então vai ficar I lose, tá certo? Então só vai ter alteração, claro, de como se escreve no presente, mas no passado, se vocês observarem, novamente nós temos lá I lost, it lost, we lost. Então, para todas as pessoas dos verbos, quem são essas pessoas, Ellen? É o I, you, he, she, it, we, you, they. Então, para todas essas pessoas, o verbo é o mesmo, não modifica em nada. Então, olha como que ficou o exemplo. To lose. Então, vai ficar Brian lost his wallet last month. Então, o Brian perdeu a carteira dele o mês passado lá. Lost, presente. Lose, passado, lost. Próximo verbo, to make, que é fazer, e made, fez no passado. Então, olha só, mais uma vez, make e makes no presente. Já no passado é made para todas as pessoas do verbo. Então, exemplo na frase. Quem aqui não gosta de um bolo red velvet? Eu coloquei aqui justamente porque esse é o meu favorito. Então, olha só o que nós temos aqui. I made an original red velvet cake for my family. Eu fiz um bolo original red velvet, que é o bolo vermelho ali, para minha família, tá certo? Então, red velvet, que é vermelho aveludado, tá certo? Então, eu fiz um bolo vermelho aveludado para minha família. Então, I made an original red velvet cake for my family. O próximo, to meet, met no passado, presente, meet, met no passado. Então, vai ficar I meet, you meet no presente. Agora, quando eu me referir ao passado, o verbo irregular, ele é bom por conta disso. Ele vai se estender a todas as pessoas do verbo. Então, I met, she met, we met, ok? Então, olha lá, ficou o verbo para todos. Então, olha como é que ficou. We met Alice at the mall yesterday. Nós encontramos a Alice no shopping ontem. Infinitivo, meet. Passado, muda a pronúncia. Met, certo?
To pay, infinitivo, pagar. Já no passado é paid, pagou para todas as pessoas. Então, exemplo, she paid the bills with bitcoins. Ela pagou as contas com bitcoins, que é uma moeda aí digital, né? Vamos dizer assim. To put, put. Esse é um verbo também que não muda muito, tá bom? Então, olha lá. No presente, ali o he, she, it fica puts, tá certo? Já no passado é put para todo mundo. Então, I put, you put, they put, tá certo? Então, olha só. I put all the documents on the table. Eu coloquei todos os documentos aonde? Na mesa, tá certo? To read, read. To read é o infinitivo. Read no passado. Eu sempre falo o seguinte para os alunos. Se você tem dúvida de como pronunciar a palavra, o verbo ler no passado, lembre da cor vermelha. Red, red, tá certo? É uma dica, é apenas uma assimilação que eu gosto de fazer para que os alunos se sintam à vontade com esta pronúncia. Então vamos lá, mais uma vez. Então, se no presente vai ficar I read, she reads, no presente. No passado vai ficar you read, she read, I read, tá certo? Então, read para todo mundo. Então, I read a lot of biographies last week. Essa é a verdade. Eu li muitas biografias a semana passada. Quem nunca leu, eu quero indicar para vocês a biografia do Steve Jobs, tá certo? Você gosta de biografias? Caso sim, comente aqui que eu vou gostar de entender um pouquinho sobre você. Run, run. A pronúncia é a mesma, só que a escrita será diferente. Então, no presente é I run, he runs, he, she, it. No presente, nós acrescentamos o S. Já no passado é I run, you run, para todo mundo. Então, olha só, I run a lot. Neste esporte que nós temos aí nos Estados Unidos, a pessoa corre muito. Então, olha, I run a lot, I run a lot. Eu corri muito. To say, said, to say, said, tá certo? Então, olha, no presente é I say, you say. No passado é I said, you said, he said. Aqui também podemos fazer uma assimilação com a palavra triste em inglês, que é sad, tá certo? Lá, pronúncia a mesma. Exemplo, na aplicação, uma aplicação na frase, she said that she wanted to visit her mother. Para quem não sabe usar o verbo to say, que é o verbo dizer, é quando eu vou reportar algo que alguém falou para uma outra pessoa. Então, por isso que ficou. Ela disse que ela queria visitar a mãe dela. Ou seja, eu peguei o que alguém disse e comentei com uma amiga, por exemplo, tá certo? Este é o uso do verbo to say. O verbo to see, só. See, infinitivo, só, vi no passado. Então, I see, you see, she sees. Tá certo? He, she, it, sees. Agora, quando eu falar no passado, para todos, I saw, you saw, he saw. Agora, olha aqui este exemplo. I saw Suzy at the park with her children. Eu vi a Suzy no parque com os filhos dela. Então, olha, I saw Suzy at the park with her children. To sell, sold, vender, sold, vendi. Olha só, I sell, you sell, she sells. Agora, quando eu tenho passado, I sold, you sold, he sold, para todos. Então vai ficar I sold my car to John. Vale aqui uma observação. Qual preposição que eu uso com o verbo to sell? Independente do que vier no meio ali da frase, a preposição to sempre precisará aparecer. Por quê? Com o verbo to sell, que é vender, quem vende, vende algo para alguém. Então fica to sell to. Então, I sold my car. Eu vendi meu carro para John. To John, tá certo? To send, sent. To send é o verbo enviar. Isso mesmo, enviar um e-mail. Sent, enviei. Então, ficou I send no presente. She sends. He, she, it. Lembre-se, alteramos. Agora, quando eu falo no passado, I sent, you sent, he sent. Exemplo, I sent to my boss a new email.
I sent to my boss a new email. Eu enviei para o meu chefe um novo e-mail. Ou seja, mais um caso aqui do verbo to send, que é o verbo enviar. Quem envia algo para alguém. Então é send to my boss, tá certo? A preposição to aqui. To sing, sang, ok? Verbo cantar, cantou. Então vai ficar I sing, she sings, tá certo? O presente, claro. Agora o passado, I sang, you sang. Sang for everybody, ok? O verbo sang para todos. No caso aqui vai ficar. Olha essa imagem. Que maravilhosa para aquelas pessoas que gostam de apresentações com qualidade. Olha só o que nós temos. I sang Beauty and the Beast on my presentation at school. Eu cantei A Bela e a Fera na minha apresentação da escola. I sang Beauty and the Beast on my presentation at school. Tá certo? Agora o verbo to sit, sat. Olha como modifica ali. Então ali, o presente. I sit, she, he e o it sits. Já no passado, sat for everybody. Então vai ficar I sat with Alice to talk about new projects. Eu sentei com a Alice para falar de novos projetos. Olha lá. I sat with Alice to talk about new projects. Ok? Agora o verbo favorito de muitas pessoas é o verbo to sleep, que é o verbo dormir, slept no passado. Então, I sleep para todos, claro, mudando he, she, it, sleeps. Agora, no passado, I slept, you slept, she slept, tá certo? Então, vamos lá. I slept until late last Sunday. I slept until late last Sunday. Eu dormi até tarde domingo passado. E ali, o verbo to speak, que é o verbo falar. Spoke no passado. Então, I speak, she speaks, tá certo? No presente. Agora, spoke para todos, tá? Para todas as pessoas. Então, I spoke, you spoke. Exemplo, I spoke English with my boss yesterday at the meeting. Eu falei em inglês com o meu chefe ontem na reunião. I spoke English. Eu falei inglês com o meu chefe. Então, quem fala inglês com alguém, tá certo? Independente se o verbo estiver no presente ou no passado, o verbo to speak sempre vai pedir a preposição with, que é com. To stand, stood, que é estar em pé, tá certo? Olha lá. I stand, she stands. Presente, passado, stood. I stood, we stood, they stood. Exemplo, she stood at the window and looked out. Então lá, she stood at the window and looked out. Ela ficou em pé ali próximo da janela e olhou para fora. To swim, swam. Nadar, nadou. Então, lembre-se que o presente, o que vai mudar é o he, she, it, swims. Swims. Já o passado é swam para todos. Então, vamos aqui. I swam 500 meters. Eu nadei 500 metros, tá certo? To take, took, que é o verbo levar ou tomar, não é verdade? Ou tomou ou levou. Então, olha só, I take, eu levo. She takes, ela leva. Então, he, she, it, acrescenta o S no presente. Já o passado, I took. You took, they took. Então, é took para todos. Todos vão receber este verbo took. I took 15 minutes to arrive at home. Eu levei 15 minutos para chegar em casa. To teach, taught. Esse é um dos verbos ali mais importantes que nós temos, na verdade, que é o verbo ensinar. Taught, ensinou. Como eu disse, he, she, it, presente, temos a alteração. Só que desta vez não é só apenas do S, é do ES, tá certo? He teaches, she teaches, it teaches. Já o passado é taught para todos, tá bom? My teacher taught me violin. Minha professora me ensinou violino. My teacher taught me violin. To tell, told. To tell, told, que é o verbo contar, o verbo, ok? Contou, também no passado. Então, I tell, she tells, tá certo? Presente. I told, she told, he told, told para todo mundo quando se trata do passado. I told her to finish her English lessons. Eu disse a ela para finalizar as lições de inglês. To think, thought, é o verbo pensar, pensou. Olha a pronúncia, thought. I think, he, she, it, thinks. Presente, claro. Thought para todos as pessoas, para todos os sujeitos, vamos dizer assim. I
thought. You thought, tá certo? Vamos lá? I thought he was in Japan last week. Eu pensei que ele estava no Japão a semana passada. O verbo to understand, understood, tá certo? He, she, it, no presente, claro, aí sim acrescenta o S, understands. Para todas as pessoas do verbo no passado, basta apenas colocar understood. Então, olha só, I understood what Alice said to us. Eu entendi o que a Alice disse para nós. I understood what Alice said to us. Perfeito? To wear, wore, que é o verbo vestir, de vestir uma roupa, tá certo? You wear, você veste, presente. He, she, it wears. Já o passado, wore para todos. Cuidado para não confundir com wore do verbo to be. Aqui é I wore a blouse. Eu vesti uma blusa, por exemplo, tá certo? I wore a new cloth to go at the park. Eu vesti uma nova roupa para ir ao parque. I wore a new cloth to go at the park, tá certo? To write, wrote. A pronúncia no passado, wrote. Então vamos aqui. Então no passado sempre I wrote, he wrote, she wrote, para todos. Então olha lá, I wrote a letter to my father. Quem escreve algo para alguém. Mais uma vez aqui a preposição to. I wrote a letter to my father. Eu escrevi uma carta para o meu pai. Se você quer aprender os outros verbos irregulares, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender como usar as preposições de lugar, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.